Fala turma, começando aqui mais um programa do Ruralmente Podcast. E antes da gente começar, gostaria de agradecer a Nutri Rações, que é a patrocinadora master do nosso programa. E a Nutri tem um recado para vocês. Olá, eu sou o Carlos, nutricionista da Nutri Rações. Estou aqui para falar com vocês sobre o inverno que se aproxima. A época de maior escassez de pasto na nossa região se concentra entre os meses de junho e setembro, sendo comum ocorrer perda de peso dos animais e baixo desempenho reprodutivo. Neste período, temos a necessidade de fornecer alimentos ao rebanho que complementem a forragem produzida nos pastos, garantindo desta forma que nossos animais ganhem peso e apresentem um bom resultado reprodutivo. Também é nesta época que se concentram as engordas em confinamento e semi-confinamento. A Nutri possui uma linha completa de rações, proteicos e proteicos energéticos para cada situação e categoria animal, garantindo ótimos resultados para o criador nesta época do ano. Para maiores informações, entre em contato conosco. É isso aí, meu amigo Carlão, meu amigo Marquinho, Lucas, toda a equipe da Nutri Rações, muito obrigado pela parceria. E a Camila Guedes, da eSolo e eSolo Digital, também tem um recado para vocês. Olá novamente, pessoal. No vídeo anterior eu mostrei para vocês a importância da agricultura de precisão no processo de análise de solo. Agora eu quero mostrar o porquê contratar a eSolo Digital para realizar esse tipo de serviço na sua propriedade. A eSolo Digital é uma opção mais acessível, democrática e moderna para a contratação do serviço de análise de solo e agricultura de precisão. Você entra em nosso site, escolhe o tipo de serviço e análise e já consegue visualizar o preço de acordo com as opções selecionadas. Após a contratação, nossa equipe especializada de técnicos irá até a sua propriedade fazer a coleta das amostras de solo. Essas amostras serão enviadas para o laboratório e, após a liberação dos resultados, realizamos o processamento de dados com nossa tecnologia avançada e entregaremos os relatórios detalhados de forma digital. Nossa equipe está sempre à disposição para fornecer suporte e orientação. Queremos garantir que você tenha a melhor experiência. E é claro que nossa abordagem digital torna todo o processo mais conveniente, rápido e acessível, economizando tempo e recursos. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Clebinho Mariotto, da Oficina Picasso. Oficina Picasso, sua parceira de confiança para a manutenção de tratores e máquinas agrícolas. Qualidade, agilidade e expertise em cada reparo. Agende já o seu serviço e mantenha o seu equipamento em perfeito funcionamento. Meu amigo Clebinho Mariotto, um abraço, meu amigo. Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E eu queria agradecer também à Rádio Interativa por estar viabilizando todo o nosso projeto, a rádio que está presente em 49 cidades, atingindo diariamente 1,5 milhão de pessoas. Então, muito obrigado à rádio e a toda a equipe. A convidada de hoje é contadora tributarista, especialista em agronegócio, formada pela Fundação Getúlio Vargas. Possui 18 anos de experiência na área contábil, sendo 14 anos em tributário do agronegócio. É sócia fundadora da Agrofy Consultoria Tributária. Fundadora e mentora da maior comunidade de contadores do agronegócio do Brasil, Comunidade Agrotributário, e do método especialista em contabilidade e tributação do agronegócio, sendo a única formação especializada com reconhecimento pelo MEC e que já formou mais de 2.000 contadores. Membro do GETA, Grupo de Estudos da Tributação do Agronegócio, é professora e palestrante. E para falarmos sobre o tema de hoje, tributação no agronegócio, recebo aqui Fernanda Bueno. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Ruralmente Podcast. Obrigada, Sidney. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na nossa região, né, falando aqui com a nossa região sobre um tema tão importante, tão presente, tão atual e tão necessário, né? Tem muito produtor rural ali sofrendo com fiscalização. A gente sabe que o estado de São Paulo também está sendo alvo. Então, trazer esse tema para vocês aqui é um grande prazer. É isso aí. Tenho certeza que vai ser mais uma grande aula que a gente vai ter aqui. E até que enfim que deu certo sair esse encontro nosso, não? É isso aí. Eu sei que a sua agenda é bem corrida. E obrigado por você ter disponibilizado um tempo de participar com a gente aqui.
Eu que agradeço. Fernanda, como de costume no nosso programa, conta pra gente a sua história de vida e carreira, como é que foi, como é que tudo começou. Bom, eu falo que hoje estar na contabilidade tributária do agronegócio foi meio que destino, né? Porque eu cresci no agro. Meu pé é agronegócio, meu pé é pé vermelho mesmo. E eu até brinco com os alunos, né? Que uma vez que você pisou no chão vermelho, a sujeira não sai. Você entrou no agronegócio e você não sai mais. Meu avô era turmeiro, era aquela pessoa que capta a boia fria e vai para o campo. Trabalhou muito tempo com produtores de Campos de Olambra. E eu ia para a roça desde os 2 anos de idade. Então, o agronegócio ele já vinha ali na veia. Aos 14 anos eu conheci a contabilidade. Eu estava aqui em Avaré e um treinamento, era a antiga WorkTech com Guma, que veio a falecer há pouco tempo, né? Sim, uma perda para nós, né? Eu fiquei impactada quando eu fiquei sabendo. Quem foi meu professor foi o Guma, dessa matéria. Lá eu conheci a contabilidade, meu padrasto que me colocou nesse treinamento. E eu gostei, né? Contabilidade é um jogo de amor e ódio. Eu falo que meu marido já não é fã da contabilidade, mas é um jogo de amor e ódio. Gostei da contabilidade, tinha os meus 14 anos, comecei a fazer estágio na área. E com 18 anos eu entrei para o agronegócio, para a tributação do agronegócio na Cooperativa Olambra. Então, logo que eu fiz 18 anos, estava estudando aqui, eu me formei na FACA, que também não tem mais, né? Mas na época eu me formei na FACA e eu fui para a Olambra trabalhar no departamento tributário. Então, fui colocada ali logo no início da nota fiscal eletrônica, dos SPEDs, dos maiores cruzamentos ali que começou a acontecer na Receita Federal e também estadual. E eu entrei nesse furacão que é o tributário de lá não sai mais. Isso foi em 2010, faz um longo tempo aí. Fiquei 5 anos na cooperativa, ali no departamento tributário, quando eu decidi seguir carreira solo. Já tinha me formado, já tinha o CRC, já estava na FGV, fazendo direito tributário e decidi seguir carreira solo. Fiquei 1 ano ali na jornada entre cooperativa e atendendo o produtor rural, quando de fato eu decidi, falei, não, é o momento, preciso abrir porta para a rua, como dizem, né? E comecei a atender o produtor rural. Hoje, a gente atende 20% da nossa carteira está na nossa região. Olha só. 80% está a nível Brasil. Então, 20% da nossa carteira está aqui, mas 80% está a nível Brasil. Hoje, a gente atende produtores rurais de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná. Então, são produtores de diversos portes, diversos tamanhos, diversas atividades e também diversos estados. Basicamente, a minha história é essa, né? Olha Então, só. foi amor à primeira vista. Legal. E a sua empresa fica sediada em Campos de Olambra? Em Campos de Olambra. Que legal. Fica em Então, Campos de Olambra. que é um polo aqui na nossa região, né? Sim. É isso aí. Fernanda, primeira pergunta aqui. Quais são as diferenças entre produtor rural pessoa física e jurídica? Nos dias de hoje, qual a melhor opção? Para a gente já entrar no tema nosso. Bom, é uma dúvida, na verdade, a maioria dos produtores rurais tem essa dúvida muito específica referente à tributação pessoa física versus pessoa jurídica. Porque o produtor rural, ele é um dos únicos empresários que ele pode ter a sua tributação como pessoa física, como pessoa jurídica, ou até mesmo ora pessoa física, ora pessoa jurídica, que é a maneira híbrida, onde você tem uma pessoa jurídica, mas ainda opera na pessoa física. Qual que é a grande diferença? Quando o produtor rural ele é pessoa física, ele vai tributar imposto de renda da pessoa física, como nós, réis mortais, eu sempre falo, né? Então, assim como todo mundo que tem outra fonte de rendimento. ICMS e Fundo Rural. Basicamente, ele sofre essas 3 tributações diretamente. O produtor rural, pessoa jurídica, ele vai se enquadrar como uma empresa comum. Ele vai ter imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, Fundo Rural. Qual que é a melhor tributação? Eu vou dar uma resposta aqui que vocês já vão ver mais ou menos para onde que pende o agronegócio. 85% dos produtores rurais brasileiros são pessoa física. Eles estão como pessoa física. Mas por quê? Porque nós temos alguns benefícios específicos que, independente do porte do produtor rural, pode ser que para ele compense a pessoa física. É a melhor modalidade? Depende.
Para a gente saber, a gente precisa fazer um planejamento tributário, né? Então, esse planejamento tributário que eu falo que ele é executado, ou seja, não é igual uma empresa comum que a gente vai lá no final do ano, faz um planejamento para escolher entre lucro real, lucro presumido, simples nacional e segue o ano. O produtor rural não, o produtor tem que sentar e ver o planejamento tributário todos os meses. Porque como ele tem essa modalidade, ele pode no decorrer do ano ter uma pessoa jurídica, ter a sua atividade na pessoa jurídica. Então não tem uma receita de bolo. Olha, às vezes, para um produtor rural, é melhor a pessoa jurídica, para ele tá compensando a pessoa jurídica, para o vizinho de porteira não. Às vezes, um produtor rural de um faturamento de 100 milhões está compensando ser pessoa física, enquanto um de 15 está compensando ser pessoa jurídica. Então, não tem uma receita pronta. Acontece que a gente, no Brasil, tem 5 milhões de produtores rurais e 85% estão como pessoa física, porque sabem usufruir dos benefícios. A gente tem alguns benefícios específicos que fazem com que o produtor continue na pessoa física. Então, como que eu sei o teu caso? Fazendo planejamento tributário. E o planejamento tributário ideal para o produtor rural é planejamento de safra, planejamento de investimentos, planejamento orçamentário, para daí depois chegar no tributário. Porque a gente precisa entender o que ele vai plantar. O que ele pretende investir nos próximos anos? E por que eu falo planejamento de investimentos? A gente tem que analisar qual que é a perspectiva do produtor rural, qual que é o momento de vida dele. Ele está investindo em tecnologia? Ele está aumentando a sua propriedade? Ele vai investir mais em maquinários nos próximos anos? Ele tem sucessores para ele tocar? Porque às vezes a gente tem que pensar em tudo isso. Porque daqui a pouco ele não quer investir tanto porque ele não tem sucessores. Não tem quem vai tocar depois, então ele não quer investir tanto. Então por isso que a gente fala, é planejamento tributário, não tem receita de bolo para o produtor rural. Mas 85% ainda continua na pessoa física. Ou porque não sabem, ou porque executam da maneira correta. Perfeito. Como você disse, cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado. Mas para aquele produtor que decide ir para pessoa jurídica, né? Existem diferenças na tributação para quem escolhe lucro real, lucro presumido ou simples nacional? Sim. O lucro real, basicamente, na pessoa física a gente também tem a opção de lucro real e lucro presumido. Na pessoa física, basicamente, o lucro real seria receitas menos despesas. O resultado é levado para a tabela progressiva e pode chegar a uma alíquota de até 27,5%. Lucro presumido pega a receita bruta, aplica uma presunção de 20% e o resultado vai para a tabela progressiva. Ou seja, pode chegar até 5,5%. Na pessoa jurídica, ele segue as regras do qual o regime ele tiver enquadrado. Então, o lucro presumido, basicamente, um produtor rural de agricultura, dependendo, vou fazer produção de soja, ele vai ter uma tributação que ele sai da pessoa física de 5,5%, que é o mínimo, para ir para uma PJ para pagar 2,28%. Então, isso se ele for no presumido. Mas e o lucro real? O lucro real, para ele tem que ter um nível de operação muito maior. Ele vai ter que ter uma maturidade financeira, uma maturidade documental muito grande para ele ir para o lucro real, porque basicamente é receita menos despesas. É o resultado que vai ser tributável. Então, geralmente, quando o produtor rural está iniciando a atividade na pessoa jurídica, o presumido para ele compensa mais. Por quê? Porque ele vai para uma alíquota menor. Agora, para ir para um lucro real, ele vai ter que ter equiparado, né? Então, a receita dele vai ter que ser quase equiparada às despesas. Ou então aos benefícios, que é depreciação acelerada incentivada, compensação de prejuízos fiscais, para compensar. É mais difícil a gente ver o produtor rural que migra direto para uma lucro real. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com a maturidade dele. Uma maturidade documental, financeira e também para ele, para compensar, ele está no lucro real. O simples nacional é mais difícil a gente ver acontecendo dentro do agronegócio. Porque quando ele vai para uma pessoa jurídica, é porque o faturamento dele já está alto. E já não está mais compensando estar na pessoa física. Então, as receitas dele estão muito superiores às despesas. Aconteceu, neste ano, muitos produtores rurais começaram a pagar imposto de renda. Por quê? Porque foram ali, enquanto conseguiram levar a alta da soja, teve produtor rural que estocou soja, ficou segurando ali a soja para vender depois. Por quê? Porque sabia que se vendesse ia pagar imposto de renda. Este ano, na nossa região, muitos produtores rurais começaram a pagar imposto de renda, porque viu o preço da soja caindo, tiveram que vender. Ou eu vendo agora ou eu perco um pouquinho mais. Perfeito. Então, começou o ano já estourado. Uma das modalidades que a gente usa ali com o produtor rural é antecipar despesas, né? Então, as despesas do próximo ano eu antecipo o pagamento e eu consigo utilizar como despesa nos anos anteriores.
O ano de 2023 foi um ano que não tinha, como foi, vai virando uma bola de neve, né? Uma hora a conta chega. Então, o ano de 2023 foi marcado com muitos produtores tendo que pagar. Para ir para a pessoa jurídica, geralmente, é quando essas despesas elas não estão mais acompanhando as receitas. Por exemplo, teve produtor rural que na pandemia, ele conseguiu uma alta no preço das commodities e teve pouca despesa. Por mais que os insumos subiram, teve produtor rural que vendeu soja a um preço bom e comprou insumos a um preço que estava bom ainda. Então, não acompanhou a alta. Neste caso é onde a gente avalia, olha, tua receita realmente está maior, está muito superior, não vai compensar estar mais na pessoa física e a gente vai para lá. Para esse produtor Simples Nacional já não é mais vantajoso, porque é uma alíquota aplicada em cima de uma receita. Então não tem nenhuma variável nesse caso. Vai ser uma alíquota aplicada em cima de uma receita. Então é muito difícil a gente ver o produtor que ele vai direto para o Simples Nacional. A não ser que ele tenha alguma atividade específica. Mas para o produtor rural é difícil, apesar de poder. Apesar de poder, é difícil para ele. Perfeito. Você disse aí agora sobre controle documental, né? Já me vem na cabeça aqui o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Se você puder falar um pouco sobre esse conceito que todo mundo está falando hoje em dia, né? O livro Caixa Digital do Produtor Rural é o maior medo, né? Não só do produtor, né? Eu, como trabalho com muitos contadores, é o medo também do contador. Muita gente fala, olha, a gente teve ali, agora eu comecei a trabalhar em regime de caixa, eu comecei a escriturar o livro Caixa. Acontece que o livro Caixa sempre foi obrigado. Não é agora que começou, não foi em 2018 que começou o livro Caixa. O grande problema é que ninguém cumpria. Mas sempre foi obrigada a ter a escrituração do livro Caixa. Qualquer produtor que fature acima de R$56 mil ano, é um limite muito baixo, ele é obrigado a escriturar o livro Caixa. O que é a escrituração do livro Caixa? Nada mais é do que as suas receitas conforme o recebimento, suas despesas conforme o efetivo desembolso financeiro. Perfeito. Mas a gente não tinha, né? A gente não tinha esse nível documental. Eu falo que existe um distanciamento entre contador e produtor rural que precisa ser quebrado para que a gente consiga trabalhar com o produtor rural. Esse distanciamento fazia com que o produtor rural, por exemplo, ele tem medo de mandar extrato bancário ou comprovante bancário. Como que eu escrituro um livro Caixa sem ter esses documentos? Eu preciso desses documentos. O que aconteceu em 2018? A gente teve um upgrade desse livro Caixa, que virou o livro Caixa Digital, onde, além de eu ter novos campos a serem preenchidos, agora eu preciso informar qual que foi a fazenda daquela despesa, ou então daquela receita, qual que é o CPF ou CNPJ daquele fornecedor, por qual conta bancária do produtor transitou aquele recurso, qual é o documento que você está usando para poder escriturar. Além disso, a gente tem que entregar. Então, junto com o imposto de renda, se o produtor fatura acima de 4,8 milhões, ele é obrigado também a entregar essa movimentação. Então, este é o receio, é entregar a movimentação. Acontece que a gente já tinha nota fiscal eletrônica. Talvez nem todos os produtores ainda eram obrigados à nota fiscal eletrônica. Estado de São Paulo, a gente não tinha obrigatoriedade 100%, somente para quem fazia recuperação de ICMS. Já tinha obrigatoriedade. Só que os adquirentes sempre tiveram. Então, pensa comigo, eu entrei lá em 2010. A nota fiscal eletrônica na cooperativa começou em 2009. Então, eles entregam para a cooperativa, eles entregam para os adquirentes que estão entregando essas informações desde 2009. Então, a Receita já tem acesso a tudo em tempo real. Então, não vai ser o livro Caixa que vai fazer ele cair em fiscalização, e sim tudo que ele faz. Fora, extra livro Caixa, as notas fiscais para quem é que ele vende, a movimentação dentro da conta corrente, a Receita tem acesso a tudo. Então, o livro Caixa nada mais é do que uma escrituração que a gente entrega hoje para a Receita. Mas não é ele que vai nos fazer cair em fiscalização, e sim tudo que a gente faz além dele. Perfeito. Que é o que a gente vai entrar no próximo assunto, mas antes, o livro Caixa Digital, ele pode ser preenchido pelo setor administrativo da fazenda, da propriedade, ou ele só pode ser preenchido exclusivamente por um profissional habilitado? Não existe a obrigatoriedade do CRC dentro do livro Caixa, nem o imposto de renda. Quem que é obrigado a entregar o livro Caixa? Quem que é obrigado a entregar o imposto de renda? O produtor rural, é o contribuinte. Então, a gente não tem essa prerrogativa para o contador, que é somente o contador que é obrigado, que é a pessoa apta ali para poder escriturar e entregar. Não, pode ser feito pelo administrativo. Inclusive, tem muito produtor rural que o escritório contábil se recusa a escriturar o livro Caixa.
tem muitos, eu acompanho isso no dia a dia, né? De alunos nossos que recebem produtor rural, começam a prestar serviço porque o escritório atual do produtor se recusou a escriturar o livro caixa. Então, pode ser feito pelo administrativo. É algo que a gente está vendo acontecendo agora. 15% dos nossos alunos, desses 2.000 alunos, são produtores rurais. E a gente vê eles buscando mais informação. Eu falo que uma dor latente que eles estão sentindo hoje é essa insegurança tributária. Com a instituição do LCDPR, com as fiscalizações tributárias, a gente está vendo o produtor com essa insegurança. E quando ele vê que o outro lado, ele não tem essa ajuda, ele vai atrás de informação. Então, a gente está vendo acontecendo muitos escritórios de produtores rurais se profissionalizando, buscando essa capacitação para que eles tenham mais segurança. Então, pode sim, e eu gosto muito dessa estrutura do escritório da fazenda ter esse conhecimento, né, esse olhar mais consultivo e saber onde está errando, ou onde deixa de estar errando, né, onde pode estar chamando a atenção da Receita Federal. Então, pode ser feito direto pela fazenda, sim. Perfeito, legal. Então, o livro caixa, ele funciona como um controle, né, das entradas e saídas, né, e o que vai facilitar ali no temido imposto de renda, na hora de declarar, né. Antes da gente entrar nesse assunto, dá um contexto para a gente sobre o imposto de renda do produtor rural, como é que tem sido conduzido nos dias de hoje? Bom, imposto de renda do produtor rural, e até o que eu falo assim... A gente tem clientes que faturam mais de 150 milhões por ano. O cliente fatura mais de 200 milhões. Essa semana atendi um produtor rural que fatura mais de 500 milhões por ano. E a única coisa que eles entregavam era realmente 24 campos digitáveis dentro do imposto de renda. Dentro do imposto de renda comum, nós temos um anexo chamado atividade rural. Toda a vida do produtor rural, pessoa física, é entregue dentro desse anexo. Só que antigamente eram 24 campos apenas que eu preenchia, antes da instituição do LCDPR. A gente tem empresas de lucro real que faturam 2% desse valor. 2% de grandes produtores rurais. E já entregavam muita movimentação. E com a instituição do LCDPR, a gente começou a entregar mais. Mas dentro do imposto de renda, eram 24 campos preenchidos manualmente, onde você trocar o 9 pelo 5, você colocar um 0 a mais, um 0 a menos, teoricamente não faria diferença. Por que teoricamente? Porque a Receita começou a pegar em 2019. Ela começou a pegar esses itens. Mas basicamente, dentro do imposto de renda do produtor rural, nós temos alguns campos específicos a serem preenchidos. Dados dos imóveis rurais explorados, que é um dos campos, que é onde eu coloco todas as fazendas que eu exploro, e é um dos campos que mais cai em fiscalização, principalmente quando a gente fala de contratos agrários, porque nem todo produtor rural tem a terra que ele precisa para poder produzir. Então, ele vai lá, ele arrenda, ele faz parceria, ou comodato, ou condomínio com outros produtores rurais. Neste campo de dados dos imóveis rurais explorados, é onde você entrega para a Receita qual é a tua relação com a terra. Qual é a terra que eu produzo? Da onde surgiu essa soja que eu estou vendendo? Da onde saiu esse gado que eu estou vendendo? Então, é onde a gente entrega para a Receita Federal e também os nossos parceiros. Né? Quem é o proprietário da terra, quem é o meu parceiro, quem é o meu condômino ali do outro lado. Então, tem muita coisa que eu entrego para a Receita Federal aí. Depois eu coloco todas as minhas receitas, as minhas despesas, faço a apuração do imposto de renda, entrego a movimentação de rebanho quando tem pecuária, eu preciso informar isso para a Receita. Qual era o meu estoque de rebanho no começo do ano, todas as minhas aquisições, meus nascimentos, as minhas perdas, as minhas vendas e o estoque final. Algo que ainda muita gente negligencia. Tem muito produtor rural de pecuária que não preenche esses campos e não passa essa informação para frente, porque não sabe. Eu falo que a gente tem um trabalho, o trabalho do podcast é esse, é o trabalho de levar essa conscientização. Até aproveito para parabenizar vocês pelo podcast, né? Então ele está sendo muito bem quisto e muito bem falado na região. É algo que o produtor precisa, informação. Então, muitos dos produtores que a gente vê errando é por falta de informação, por falta de conscientização. Não é que ele quer errar. Não, acordei com vontade de sonegar. Acordei com vontade de errar no meu imposto de renda. Não, muitos deles é por falta de conscientização. Exatamente. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, ele vem para quê? Para democratizar, para levar esse conhecimento para os produtores rurais, que fazem o papel deles muito bem, que é produzir. Eu falo que eu sou apaixonada por produtor rural, que é uma missão
divina, é uma missão de alimentar a nação. Eu falo muito, eu levo muito essa mensagem para o outro lado, né? Para o fora da porteira. Por quê? Porque enquanto a gente está lá jantando, né? Tem muita gente que está jantando nesse horário, enquanto a gente está lá jantando um prato quentinho, tem produtor rural na roça comendo comida gelada, porque tem que acompanhar a plantadeira. Tem que acompanhar a colheitadeira, não pode sair dali. Isso quando não passa direto, né? Sei bem como que é isso. Exatamente. Então eu falo que essa falta de empatia com o produtor rural que causa esse distanciamento do profissional. Porque talvez o profissional que está ali do lado dele não sabe que ele chega na casa 11 horas da noite para pagar conta. Aí que ele vai pegar o celular dele, pagar as contas. Uma coisa que eu falo, né? Que existe um preconceito do produtor rural ser desorganizado documentalmente. É um preconceito. Por quê? Porque o profissional não sabe que quando a colheitadeira quebrou lá no campo, ele tem que correr para a cidade para comprar uma peça. Você acha que ele vai lembrar? Vai chover daqui meia hora. Ele vai lembrar que ele tem que pegar uma nota fiscal. Ele vai lembrar que o contador falou para ele que ele precisa pegar a nota fiscal. Não, só porque o contador quer, eu não vou levar a nota fiscal. Exatamente. Não, o foco dele é tirar a soja da terra. Para ele não perder. Então eu falo que essa falta de empatia com o produtor rural que acaba causando esse distanciamento. Então é algo que, por exemplo, o produtor rural que ele não coloca lá dentro do imposto de renda a movimentação de rebanho, às vezes ele nem sabe. Ele nem sabe que esse campo deve ser preenchido. O próximo campo é as dívidas da atividade rural. Dívidas e depois bens da atividade rural. Todos aqueles custeios, financiamentos que o produtor rural ele pega ali para ele custear a atividade dele, ou até mesmo para financiar maquinários, precisa ser informado para a Receita. E esse campo precisa ser preenchido para que ele não tenha uma variação patrimonial muito grande, para que o imposto de renda dele não seja, olha, a Receita fala, olha, tá tendo variação patrimonial aqui, o que está acontecendo? Então eu falo que esse campo de dívidas é para a gente justificar o que está acontecendo. Porque senão você vai lá, você preenche o campo de bens da atividade rural. Ainda tem muito imposto de renda que a gente pega. A gente trabalha há muitos anos com recuperação de ICMS de produtor rural. Então, a gente pega imposto de renda de produtor que não é nosso. Né? Então, produtor que não está na nossa esteira de serviço ali do imposto de renda. A gente atende produtores de vários tipos de serviços. E a gente pega muito imposto de renda que não tem campo de bens preenchido. Não tem os tratores lançados. E quando a gente vai fazer a recuperação de ICMS, onde é que utiliza óleo diesel? No trator. Como que a gente vai requerer um crédito de óleo diesel se não tem um trator lançado no imposto de renda? Então, é algo que o campo de bens da atividade rural, basicamente, é o imobilizado do produtor. É o patrimônio. Recentemente, eu participei, né, palestrei para uma academia de crédito do agronegócio. Onde lá dentro tem cooperativas, tem funcionários de bancos, pessoas que concedem crédito para produtor rural. O que acontece? Eles vieram, a maior dor deles naquele momento é saber como é que eu tenho lastro. Porque o produtor rural tem produtor rural que não tem os bens preenchidos, não tem patrimônio preenchido. Tem produtor rural que está há 20 anos em prejuízo fiscal. Tá, mas como que eu consigo, qual outro documento hábil para eu conseguir conceder crédito de maneira segura? Por quê? Porque o imposto de renda hoje, para eles, também já não é não tem tanto lastro mais. Por quê? Porque tem muito prejuízo fiscal, porque não tem todos os campos preenchidos. Então, era uma dor também dos concessores de crédito, onde a gente tem que entrar com o trabalho consultivo para poder provar, não, esse é um bom credor. Esse daqui vai conseguir arcar com as suas, com seu contas a pagar. Então, a gente vê essa necessidade do fora da porteira também. O imposto de renda, então, ele não é somente para o produtor rural, importante, mas também para os fornecedores que concedem crédito. Então, ele ter essa segurança que o imposto de renda dele está correto, vai levar mais crédito para ele, leva mais lastro. Ele é reconhecido como um credor melhor. E o imposto de renda está sendo alvo, né, das fiscalizações tributárias. E não é de hoje que a gente vem acompanhando isso acontecendo, né? É isso aí, eu preciso só fazer um adendo, né, que você disse agora aí, que o produtor está preocupado em produzir, né? Exatamente. Então, todo programa que eu tenho a oportunidade de dizer, eu sempre falo, o produtor, o agronegócio movimenta quase 30% do PIB nacional, geração de empregos, né? Nós somos líderes em muitas culturas, né? Exportação de gado, produção de suco de laranja, açúcar e por aí vai. Né? E eu acho que falta muito isso, né? É um trabalho pedagógico, né? Educativo que você vem fazendo, né? Isso que falta hoje para o produtor, né? Com certeza. Eu falo que a maioria dos produtores que erram
é por falta de conscientização. Ele faz o que ele faz muito bem feito. O agronegócio brasileiro, o agronegócio, ele é a roda motriz que gira a economia brasileira. Perfeito. Isso é inegável. A gente pensa ali na pandemia, enquanto muitos setores sofreram retração, o agronegócio não parou, muito pelo contrário. Além de se manter em PIB positivo, fez com que a nossa balança comercial não afundasse, né? Então, ele puxou a economia do Brasil. E, inclusive, existe uma pesquisa da Embrapa que fala que daqui a 5 anos nós seremos o maior produtor e exportador de alimentos do mundo. É inegável o crescimento do produtor rural. E o produtor, ele é a engrenagem, né? Eu falo que o agronegócio, a gente está falando de um setor gigantesco. A gente está falando de setor gigantesco, antes, dentro e pós-porteira, né? Então, são todos envolvidos. Mas sem o dentro da porteira, que é o nosso protagonista, é o produtor rural, não haveria agronegócio. Por quê? Porque é ele que é a engrenagem faltante aqui que realmente movimenta. E esse produtor rural, ele peca ainda com essa falta de conscientização. Não é ele, né? Eu falo que é o mercado. Por isso que esse trabalho que a gente faz de democratizar o conhecimento, de levar esse conhecimento de uma maneira simples, para que ele entenda e ele não corra risco, eu falo que hoje é a nossa maior missão, né? Levar essa segurança tributária para ele. Por quê? Porque muitas das vezes pode acontecer de lá na frente ele cair em fiscalização sem nem saber. Tem até algo que... ontem mesmo, numa reunião com o produtor rural, ele falou bem assim, olha, eu tenho noção dos meus erros, agora eu tenho noção dos meus erros. Se for para errar, erre conscientemente. A pior coisa que tem é você errar e não saber que está errando. Exatamente. Né? Cair na tua mão um problema que você não sabe que você poderia, né, que poderia acontecer com você. Perfeito. Uma pergunta. Todos os produtores rurais precisam declarar o imposto de renda? Somente produtores que faturam acima de R$ 153, R$ 199,50. Ou entrar em outra obrigatoriedade, por exemplo, possuir bens acima de R$ 800 mil. Então, essas pessoas, né, que atingem esse faturamento precisam entregar imposto de renda. O livro caixa analógico, que é o livro caixa, é acima de 56 mil. Agora, para imposto de renda é 153, 199,50 ou entra em outras obrigatoriedades, né? Então, possui rendimentos de empresas, possuem bens acima de 800 mil, também seriam obrigados a entregar a parte rural dele também. Perfeito. Fernanda, o produtor, ao declarar o imposto de renda, existe algum benefício fiscal para ele ou não? É meramente para controle do fisco mesmo? Obrigatório, né? Obrigatório. É algo que é obrigatório, é para controle, né? A gente precisa dessa escrituração, assim como todas as empresas. Eu falo que trabalhar para o agronegócio é gostoso, que você tem um tempo a mais para o consultivo, né? Nas demais empresas, a gente já tem muitas obrigações acessórias. Contador, ele fica 20 dias do mês entregando obrigações acessórias. Então, são 7 obrigações acessórias, no mínimo, depende da atividade que a gente entrega referente às empresas. E o produtor rural ainda ele tem uma cadência de entrega muito baixa. Então, é obrigatório, não tem o benefício para aquele... se ele fizer imposto de renda, por exemplo, eu vou ter restituição. Uma dúvida muito comum do produtor rural, né, sobre a restituição. A declaração de imposto de renda, na verdade, ela é uma declaração de ajuste anual. Ou seja, eu apresento os meus rendimentos. Aquilo que foi descontado de mim, quando eu sou um CLT, por exemplo, né? Eu trabalho registrado. Aquilo que vem sendo descontado de mim é levado para o imposto de renda. Eu vejo se eu recolhi imposto a maior ou não. A restituição do imposto de renda é quando eu recolho imposto a maior. O produtor rural, ele não tem um recolhimento antecipado. Então, o recolhimento dele acontece dentro da declaração. Por isso que ele não tem essa restituição. É muito comum o produtor, acredito que eu movimentei muito esse ano, eu vou ter restituição. Não, a restituição meramente é uma devolução daquilo que você pagou indevidamente. O produtor não tem. Perfeito. Queria aproveitar e mandar um abraço pro meu pai, que também é contador. Então, nessa fase do ano, o trabalho é triplicado, né? Sim. Então, fica um abraço aí, pai. Guerreiro. Fernanda, o que tanto pode ser considerado como despesas dedutíveis ao declarar o imposto? As despesas dedutíveis são todas aquelas utilizadas exclusivamente na atividade rural. Eu sempre falo que é aquilo que, de fato, é necessário a continuidade da atividade ou então para a melhora da produtividade. O que a gente entraria ali? Eu sempre divido entre custos da agricultura, pecuária. Então, se a gente for pensar na agricultura, semente, muda, defensivo, fertilizante, custos de armazenagem, se atentem aos custos de armazenagem, beneficiamento. Produtor rural que ele não tem, na nossa região temos, mas não é tão comum, igual, por exemplo, Goiás, Mato Grosso, que os produtores têm silos
na fazenda. Na nossa região, ele não é tão comum isso. Tem produtores que têm, mas não é tão comum. Então, a maioria dos produtores enviam para armazenagem, enviam para beneficiamento, tem custo de comercialização, tudo isso é dedutível. Só que você precisa pedir nota fiscal. E a gente tem esse costume dessas empresas não emitirem nota fiscal. Custos com... quando a gente vai pensar na pecuária, nutrição animal, todo o custo de alimentação, silagem, a compra do gado para recria ou engorda, a compra do gado das matrizes, dos reprodutores, embriões, custos de inseminação artificial, combustível, lubrificante, manutenção de máquinas, equipamentos, manutenção prendial, despesas com pessoal, tudo aquilo que vai elevar socioeconomicamente a vida do trabalhador rural, segurança do trabalho, medicina do trabalho, casa de trabalhador, galpão na fazenda, até mesmo escola, formação. Ou seja, tudo que é necessário à execução da atividade rural. É um rol gigantesco. Eu brinco que é no mínimo 80 despesas que são dedutíveis. Porém, com documento hábil e idôneo. Então, não adianta, não, é uma peça, mas eu comprei a peça sem nota. Era mais barato, ganhou um desconto de 10%, comprei a peça sem nota. Se não tem nota fiscal, ela não pode ser lançada. O famoso recibo não funciona, então? Não. A gente até tem a opção do recibo, mas o que acontece? Para a gente ter um recibo de um autônomo, por exemplo, o produtor rural ele precisa pagar 20% de INSS patronal referente àquele recibo. Então, pensa aí um custo de colheita. Hoje, os nossos clientes todos trabalham com nota fiscal de colheita, por mais que ele pague um pouquinho a mais para a colheita. Mas tem nota fiscal. Então, ele paga o valor do imposto e para ele compensa. Pensa comigo, R$500 mil. Vou pegar um prestador de serviço, um autônomo, no valor de R$500 mil. Ele vai ter que pagar 20% em cima. Então, ele já vai ter que pagar mais R$100 mil só de imposto referente o cara que não pagou o imposto. Então, é muito melhor você negociar com o prestador de serviço para que ele emita a nota fiscal, você pague um pouquinho a mais pela colheita, mas para você vai ser muito mais vantajoso que você pode lançar isso no imposto de renda. Porque se lá na frente, chegou o final do ano, você viu que vai ter imposto a pagar, você vai pagar 27,5% de imposto. Então, para compensar comprar coisas sem nota fiscal ou prestação de serviço sem nota fiscal, tem que ter no mínimo 30% de desconto. Se não tiver 30% de desconto, você vai negociar, você vai pedir nota. Fica a dica aí, né? Eu quero ver o cara conseguir 30% de desconto, né? Não consegue! O máximo que ele vai conseguir é uns 5, 10% em qualquer item que ele for. Então, se não for 30% de desconto, peça a nota fiscal. É isso aí. Fernanda, é possível fazer a compensação de perdas e prejuízos acometidos no ano anterior? Ou seja, o prejuízo ele é cumulativo? Exato. É aí um dos grandes pulos do gato do produtor continuar na pessoa física. 2 benefícios que a gente tem dentro do agronegócio, um é a depreciação acelerada e incentivada e o outro é a compensação de prejuízo fiscal. Ou seja, teve um ano que eu tinha lá a receita 10 milhões, tive despesas de 12 milhões. Fiquei com 2 milhões ali de prejuízo. No próximo ano, eu começo com esses 2 milhões de prejuízo. Então, se no próximo ano eu ia ter um lucro de 3 milhões, o meu lucro vai ser somente 1. Então, realmente, ele é cumulativo, esse prejuízo fiscal, e é onde muitos produtores que controlam mensalmente, fazem o controle ali do livro caixa mensalmente, conseguem aproveitar. Por quê? Porque chegou no final do ano, tô vendo lá o outro item, que é a depreciação acelerada incentivada. Cheguei lá em setembro, tá dando pra mim, tô com 12 milhões de receita, 10 milhões de despesa, tô com 2 milhões de resultado. Vou ter que pagar imposto de renda. O que o produtor ele pode fazer? Ele vai lá, faz um financiamento, caso ele queira, porque a gente tem perfis de produtor. Tem um produtor que ele não quer entrar em endividamento e tem o produtor rural que não. Ele não se importa desde que ele não pague imposto. Então, ele pode ir lá comprar um maquinário, pega aí uma colheitadeira de 3 milhões de reais e não paga imposto de renda. 900 mil reais, basicamente, foi o que ele economizou de imposto de renda. Se a gente pensar, fizer o cálculo dos 3 milhões pelos 27,5%, aproximadamente 900 mil reais da colheitadeira tá paga. Então, é um dos benefícios. Ele é cumulativo, próximo ano ele começa. Importante, produtor rural, ele não tem essa consciência, produtor em início de atividade. Pensa, o produtor rural que constrói granja, constrói aviário. Ele gasta bastante ali no começo, via financiamento, mas ele gasta bastante. Só que ele não tem receita, ele leva um tempo para ele ter receita. Só que é importante ele entregar imposto de renda nesse ano.
mesmo que ele não entre no limite de obrigatoriedade, para que ele construa esse prejuízo. Se ele deixar para fazer imposto de renda só quando ele tiver receita, ele vai começar a pagar imposto de renda. Então, a gente precisa controlar esse prejuízo no começo da atividade. Produtor de cultura permanente, que ele leva alguns anos somente com despesa para depois começar a ter receita. Então, são pequenos itens que o produtor ele não sabe, né? Não é que ele não se atenta, ele não sabe. Ele não tem essa consciência. Então, o prejuízo ele é compensável nos exercícios seguintes, principalmente se o produtor rural ele tem esse início de atividade com muito mais despesas do que receita. Ele tem que se atentar e tem que entregar mesmo sem ser obrigado. Perfeito. Por isso a importância do produtor estar sempre muito bem assessorado, né? Fernanda, para a gente encerrar esse tema, quais as consequências aplicadas ao produtor que não realizar a declaração de imposto de renda? Ele é penalizado? Ele é penalizado. Agora, em 2019, aconteceu um projeto piloto lá no norte do Rio Grande do Sul. Era um núcleo fiscalizatório que pegou 4.000 contribuintes, CPF de produtores rurais que vendiam. Lembra que a gente falou, não, tem muito produtor rural que está com medo da nota fiscal eletrônica hoje. Agora a Receita vai ter acesso a todo o meu faturamento em tempo real. Ela já tinha acesso. Ela não tinha uma maturidade fiscalizatória. Hoje ela tem. Então, lá em 2019, começou esse núcleo fiscalizatório e pegou 4.000 CPF de produtor rural. Esses 4.000 estavam com irregularidades. O que acontece? Hoje, isso aconteceu em 2019, né, que foi a primeira fase da Operação Declara Grãos. Em 2020, nós tivemos nova fase, onde foi todo o Rio Grande do Sul. Em 2021, foi para Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais. Paraná e Santa Catarina foi a Declara Agro, Minas Gerais foi a Grão em Grão. E nós tivemos a Declara Grãos SP também. Chegou no estado de São Paulo em 2021. Todas essas ações, elas estão focadas no imposto de renda do produtor rural. Ou aquele que precisava entregar ou não entregou, ou aqueles que entregou com receitas a menor, aqueles que receberam arrendamento e declararam como se parceria fosse, lançou no campo errado, não pagou, não recolheu o imposto. E o que acontece? São ações de autorregularização. A Receita, a primeiro momento, ela manda para o produtor rural uma cartinha. O produtor rural, ele vê o que está de errado ali e ele se autorregulariza. Ou ele entrega o imposto de renda, nessa falta do imposto de renda, ou então ele vai regularizar a quantidade de receitas, ele vai fazer o que a Receita está pedindo. Se ele não fizer isso, ele tem o CPF suspenso. E ele vai ficar com o CPF bloqueado até ele regularizar. E hoje está muito rápido. Produtor rural que o ano passado não entregou, né? Produtor que não entregou o ano passado, chegou em setembro, já estava bloqueado o CPF. A gente já começou a ver esse CPF suspenso. Este ano, na nossa região, chegou, né, todos os estados do Brasil chegou, uma cartinha. Produtor rural que faturou acima de 153, ele já recebeu uma cartinha. Então, o produtor rural que estiver nos assistindo aqui, se você não recebeu pelo correio, vai estar dentro do ECAC, que é uma caixa postal eletrônica. Então, analisa porque você também recebeu a cartinha. Todo produtor que faturou acima de 153 recebeu uma cartinha onde a Receita falava, estou de olho. Você faturou acima desse valor, você precisa entregar esse ano. Ou seja, a Receita, ela realmente está dando essa colher de chá para que o produtor se regularize. Se ele não se regularizar, ele vai ter o CPF suspenso. Minas Gerais, hoje, é o único estado que ele está mais avançado no quesito cobrança. Por quê? Porque a gente viu o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, eles tentam enviar as cartinhas por muito tempo. Quando o produtor não recebe, eles vão dando várias tentativas. Minas Gerais não. Mandou, produtor rural, ele não recebeu. Eles autuam, né? Ele tem 2 tentativas, eles autuam. Produtor rural não recebeu a autuação, manda para cartório. Só numa região onde tem uma aluna nossa, 600 produtores rurais receberam o cartório, a notificação do cartório. Multa de R$300 mil, R$500 mil, R$800 mil. Ou seja, ele pode ser penalizado também financeiramente. A gente não está vendo acontecer nos demais estados, mas Minas Gerais está mais avançado nesse quesito. Em setembro do ano passado, o núcleo fiscalizatório, que era lá do Rio Grande do Sul, ele virou nacional. Então, esse mesmo núcleo fiscalizatório, que ele tem uma maturidade maior de fiscalização, ele hoje está comandando a ação de conformidade tributária nacional do agronegócio, que é a Declara Grãos Arrendatários, Declara Grãos Omissos LCDPR, aqueles que eram obrigados e não entregou. Esses produtores rurais, eles que ainda não receberam a cartinha, eles vão começar a receber. Se ele não se autorregularizar, além da suspensão, ele pode ter autuação e ele pode ter que pagar imposto.
Então, recebi, fica de olho na caixa postal eletrônica, fica de olho para ver se o teu endereço do imposto de renda está correto, porque é aquele endereço que você vai receber a cartinha. Então, são pontos assim que a gente precisa ajudar o produtor rural. Nós estamos aqui para isso, né? Levar essa conscientização para ele, para que ele não caia nessas penalidades. Infelizmente, é uma judiação. Pensa o produtor rural que é pequeno, recebeu uma autuação ali de R$500 mil. É o custo da próxima safra. Exatamente. É aquilo que ele ia gastar para custear a próxima safra. E o que você tem observado? O produtor está se autorregularizando? Sim. A gente está vendo os produtores, eles estão... Aquele que recebeu a cartinha, ele está se autorregularizando. Quem não está se autorregularizando é porque não recebeu a cartinha. Ou não sabe que caiu. Hoje a gente tem mecanismos, né? Então a gente consegue consultar essa cartinha, mesmo que ele não chegue pelo correio. Então quem tem cliente que é produtor rural tem que ficar de olho. Tem que analisar a caixa postal. Mas aqueles que estão recebendo estão se autorregularizando. E não tem uma régua. Não é não. É só produtor acima de 100 milhões, acima de 10 milhões que receberam a cartinha. Não. O ano passado, na última semana de maio, a gente acompanhou todas as operações de perto. Porque lá dentro da comunidade nós temos contadores de todos os estados do Brasil. Então a gente acompanhou quando chegava em Minas, quando chegava Paraná e Santa Catarina. E na última semana de maio do ano passado, que foi a última semana do imposto de renda, deflagrou a terceira fase da Declara Agro Paraná e Santa Catarina. Produtor acima de 150 mil recebeu cartinha. Todos os produtores que não entregaram acima de 150 mil receberam cartinha. Então esses que recebem, estão cientes, eles entregam. Eles estão se autorregularizando. Não tem chance, né? Então ele vai ter que se autorregularizar. Recebeu a cartinha, você precisa entregar o que eles estão solicitando. Perfeito. E para o produtor que ainda não recebeu essa cartinha, ele consegue se precaver? Ele consegue consultar, né? Se a cartinha, às vezes a cartinha está presa, pode estar na caixa postal do ECAC ou até mesmo na tua caixa postal do Gov. E qual que é a melhor maneira dele se precaver? Ele ter um profissional, a gente trabalha com auditoria dos impostos de renda anteriores. Então, ele ter um profissional que consiga analisar os pontos de risco. Tudo que a Receita está solicitando, a gente tem contato com o núcleo fiscalizatório, então a gente sabe o que eles estão pedindo, a gente sabe o que é que eles estão encontrando de erro do produtor rural. Ao saber esses erros, a gente consegue ver se o produtor caiu ou não. Se o produtor rural, ele está correndo esse risco ou não. Então, nada melhor do que fazer uma auditoria nas suas obrigações acessórias. Imposto de renda, livro caixa, até mesmo nas outras obrigações acessórias, nas emissões de notas. Então, para se precaver, é auditando as declarações anteriores. Perfeito. Fernanda, como você avalia o avanço e o cenário dessas questões fiscais aplicadas ao agronegócio? Você acha que o agro está em evidência perante ao fisco? Muita evidência. Se a gente pensar, a operação ela começou em 2019, mas ela se espalhou para o Brasil em 2021. Por quê? Porque a gente tinha os setores que sofreram retração. Sofrendo retração, o que acontece? Diminui a arrecadação. E o agronegócio, eu sempre brinco, né? Você vai achar um nicho de mercado que você está ganhando muito dinheiro. Você achou um nicho de mercado que você está ganhando muito dinheiro, você vai parar? Você não para. Não para, né? Você não vai parar. A Receita Federal também. Inclusive, recentemente eu fiz uma live em julho de 2021, onde eu falava explicitamente que ia ser a nível nacional daqui a pouco tempo. E começou a nível nacional. A Receita realmente, ela tá pegando todos os produtores rurais. Porque até 2021, foi antes, né? Antes do ano político, a Receita encontrou 42 bilhões de receitas não declaradas por produtores rurais. Nossa. É muito dinheiro que a Receita está conseguindo recuperar com essas operações. Então, realmente, o agro está em evidência. Só que a Receita ela tem noção da essencialidade do setor. Por isso que ela está fazendo a autorregularização, essa conformidade. Ela ainda não está autuando. Ela quer que o próprio produtor rural ele se autorregularize. E ela sabe da dificuldade que o produtor tem nesse relacionamento com o contador. É algo que as outras empresas não têm mais, né? Esse distanciamento do contador. Por isso que o contador, querendo ou não, ele é o melhor amigo do produtor rural nesse quesito. Ele é o parceiro de negócio. Então, você ter o produtor rural como seu parceiro de negócio, sem ter medo de entregar o seu extrato bancário, sem ter medo de entregar os comprovantes, a tua vida ali pro produtor rural, porque nós ajudamos.
Nós estamos aqui para ajudar. A gente não está para fiscalizar. Né? Então, a gente vai te apoiar. A gente conhece os aspectos negociais do agronegócio. Sabe que nem tudo aquilo que está na lei a gente consegue seguir ao pé da letra. Mas não é no quesito sonegação. É no quesito direcionamento, como é que você consegue não correr risco. Nós somos parceiros de negócio. Então, o produtor rural, ou ele vai para o lado do contador que está ali com ele há muitos anos já, junto com ele, ou então a Receita vai cobrar, vai chegar a cartinha. E ela não vai parar. A gente vê, aconteceu poucas fases ainda, né? É isso aí. Antes da gente entrar no nosso próximo tema, que é bastante pertinente, eu queria mandar um abraço aqui para o pessoal do Centro Acadêmico Gestão do Agronegócio, que presenteou aqui o Ruralmente Podcast com essa caneca. E eu tenho bastante orgulho para falar de gestão em agronegócio, que é onde eu me formei. Então fiz grandes amigos e tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais. Então, muito obrigado aí, Rômulo, a Jennifer e toda a galera que está acompanhando a gente. Queria fazer um agradecimento também ao meu amigo Luciano Rossetti e Gilbertinho Leati do Brasa Prêmio. Tamo junto, meus amigos. E aproveitar e mandar um abraço também para Michele Gonçalves e para o Alisson da Netafim. Tamo junto. Estamos esperando vocês aqui para dar uma entrevista pra gente também. Fernanda, outro tema importante é o Fundo Rural. O que é o Fundo Rural e qual a sua importância? Bom, o Fundo Rural é um dos temas mais complexos da tributação do agronegócio, né? Então teve muita briga judicial por muitos anos. O Fundo Rural nada mais é que a contribuição previdenciária patronal rural. É o INSS do campo. Então, assim como a gente tem no urbano, o INSS patronal, que visa custear a aposentadoria dos funcionários urbanos, o Fundo Rural, ele visa custear a aposentadoria dos trabalhadores rurais e também do produtor rural. Basicamente, é uma contribuição previdenciária. Desde 2018, né? Então, a gente tinha ali aquela polêmica do ser constitucional, ter que recolher ou não ter que recolher. Muitos produtores rurais entraram com o processo não querendo recolher Fundo Rural, mas desde 2018 está pacificado que ele é devido, tá? Então, não tem mais por onde correr. Todo produtor rural, ele precisa recolher Fundo Rural. Seja via folha de pagamento, seja via comercialização. Tem muito produtor, inclusive, que não sabe da opção pela folha de pagamento. Que tem produtor rural que para ele pode ser mais vantajoso a folha de pagamento. Uma das opções, né, é a folha de pagamento, onde eu pego a minha base tributária e tenho ali o INSS na minha base tributária da folha de pagamento. E outra, comercialização. Um grande impasse que eu vejo ainda muito erro dentro do agronegócio é o produtor que vende para outros produtores rurais. Ou vende para pessoa física, para consumidor final, ou para quem reside no exterior. O que acontece? O produtor rural, ele até agradece por estar vendendo para um outro produtor rural, porque ele ganha nota cheia. Porque, via de regra, o Fundo Rural, quem recolhe é a empresa adquirente. Então, mandei lá para a cerealista, ela desconta 1,5% de mim, então tem desconto. Bom, se eu vender para produtor rural, não vai ter desconto. Então, eu vou receber nota cheia. Só que o grande problema é que nessas operações de produtor para produtor, quem recolhe é ele. É quem está vendendo. Então, ele só recebeu nota cheia porque ele é obrigado a recolher. E ele precisa informar isso mensalmente para a Receita. Se eu tive a operação com outro produtor rural, eu preciso informar para essa Receita. Então, basicamente, o Fundo Rural, para alguns produtores, que são aqueles produtores pequenos, produtor que produz até 4 módulos fiscais, na nossa região é 88 hectares. Então, o produtor produziu até 88 hectares, ele vai se aposentar como produtor rural. Utilizando, pelo simples fato dele recolher Fundo Rural, ele consegue se aposentar. Mas para isso ele não pode ter funcionário registrado o ano inteiro, ele precisa produzir até 88 hectares na nossa região, mas são 4 módulos fiscais. E ele vai ter aposentadoria garantida. Agora, o outro produtor rural, que é aquele que não tem limitação diária, ele vai ter que contribuir para o INSS se lá na frente ele quiser se aposentar pelo INSS, né? Então, não sei ainda, a gente não sabe, né, como vai ser o INSS lá na frente, se nós iremos nos aposentar pelo INSS, mas o produtor rural que ele deseja se aposentar pelo INSS e ele tem funcionário registrado, é um produtor grande, ele precisa recolher a parte, ele precisa fazer esse recolhimento. Mas um dos grandes pontos de falha ali que eu vejo é a questão produtor para produtor, questão produtor ou para o consumidor final. Então, o Fundo Rural, basicamente, é uma obrigatoriedade, né? É um tributo que a gente precisa recolher. É isso aí. É mais um imposto, mas ele também tem a sua importância, né? Tem. Fernanda, a gente tem aqui as perguntas do pessoal que acompanha a gente, né? E o José Eduardo Rodrigues, que é advogado especialista na área tributária, ele diz o seguinte:
Fernanda, com a entrada da obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica de produtor rural, seria válido já começar a orientar os produtores sobre como eles irão realizar as emissões de notas fiscais a partir de dezembro? Sim, na verdade, nós como profissionais que estamos desse lado, né, e somos os parceiros de negócio do produtor rural, a gente precisa começar com essa orientação desde já. Então, por quê? Porque o produtor rural ele vai ter que ter um certificado digital, ele vai ter que ter um software para ele conseguir emitir essas notas e vai ter que ter um mapeamento maior das operações perante o ICMS. Porque antigamente o produtor rural, ele ia lá, levava na cerealista, deixava o talão lá e eles emitiam da maneira como davam. Então, o Malemar colocava ali o CFAP, que é o código da transação, se é venda, remessa para depósito, remessa para depósito armazenagem, remessa para beneficiamento, e o próprio adquirente conseguia fazer essas operações. Hoje, muitos desses adquirentes não vão querer mais emitir. Não vão ficar eles com a responsabilidade da emissão da nota fiscal eletrônica, até porque eles precisariam ter o certificado digital desse produtor. Tem a questão da LGPD, onde eles terão acesso a tudo da vida do produtor rural através do certificado digital. Então, hoje sim, eles precisarão de profissionais para orientar. Não somente na operacionalização, mas na tributação. Boa parte do agronegócio tem a desoneração ali do ICMS. Não tem o recolhimento do ICMS, né? O desembolso financeiro. Boa parte dos produtos. Mas nem todos têm a mesma tratativa. Nós temos dentro do agronegócio isenção, diferimento, suspensão, redução de base de cálculo. Então, o profissional prestar essa consultoria de orientação para que, toda vez que eu não coloco o ICMS, que eu não recolho o ICMS na nota, eu preciso falar para o Estado, né? Por que eu não estou recolhendo? Então, esse consultivo é justamente para isso. Olha, eu mapeio a operação. O que você produz? Produzo soja, milho, trigo, feijão, algodão. Tá. Para quem que você vende? Eu vendo para cerealistas, para cooperativas, para indústria. Tá. O que a pessoa que está adquirindo vai fazer? Ela vai industrializar? Não, ela vai mandar para, exemplo, laranja, vai mandar para mercado? Ou ela vai ser ração animal? O que ele vai fazer? É importante a gente ter esses pontos para saber qual que é a tributação correta. Porque com a emissão da nota fiscal eletrônica, o fisco estadual, ele tem acesso em tempo real para poder cobrar o ICMS, que é um dos únicos tributos que o produtor rural pessoa física recolhe. Então, sim, esse trabalho consultivo, ele vai ser mais frequente. E o produtor rural, né, os produtores que estão nos ouvindo, cobrem isso do profissional que está com vocês, né? Então, tenha esse olhar mais consultivo para a tua atividade. O trabalho no agronegócio, eu falo que a contabilidade tributária do agronegócio, que não é a contabilidade do agronegócio, é a contabilidade tributária do agronegócio, tem esse viés consultivo. A nossa missão é o quê? Fazer com que o produtor rural, ele recolha a menor carga tributária possível de maneira lícita e com segurança tributária. Então, cobre esse olhar personalizado. Só é possível de uma maneira personalizada, com encontros mensais, com feedbacks, né? Você recebeu, você mandou os documentos para o escritório, que tem esse feedback do escritório também. De, olha, você está correndo esses riscos. Vamos arrumar? Não quero. Tudo bem. Tá tudo bem, né? Não é a ferro e fogo. Não quero arrumar agora, mas tenha consciência de onde é que você pode estar errando. Qual o tamanho do furo se você cair? Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. O Marcos Peleissone, grande produtor rural aqui da nossa região, um abraço, Marcos. Ele diz o seguinte: Fernanda, como transformar a propriedade rural de 2 proprietários em uma holding? Bom, eu acho que é um tema que a gente ficaria a noite inteira aqui falando. Topo, hein? Então, fala pro pessoal, comentem aí se vocês querem para falar sobre holding. Vamos marcar o programa 2? Já deixa agendado. Parte 2, tá marcado. O que acontece? A holding rural, eu falo que ela não existe pelo simples fato da redução tributária. A holding rural ela é um mecanismo de sucessão familiar, onde, obviamente, temos uma boa redução tributária, só que tem outros viés também, que é, por exemplo, a governança tributária. Muito produtor... Eu sou apaixonada por histórias, né? Então, se eu sento com o produtor rural, é 3 horas para levantar da mesa. Então, as nossas reuniões, quem é nosso cliente sabe, as nossas reuniões 2h30, conhecendo histórias, conversando, e meia hora onde a gente vai realmente analisar ali a tributação. Mas esse momento de 2h30 é o momento onde eu consigo saber como é que eu consigo ajudar ele. E o que acontece? A gente tem muito produtor rural que... Por que as fazendas se chamam Santa Luzia, Santa Maria, Vale d'Água, Vale Ouro? Porque tudo tem uma história. E geralmente essa história veio do patriarca.
Então, foi aquela pessoa que veio para o interior buscando uma fazenda com água, que olhou para a fazenda e falou, nossa, aqui tem água, vale água. É um caso real de um cliente nosso, né? Foi pra fazenda vizinha, tinha mais água, vale ouro, né? Essa fazenda vale ouro porque tem muita água. Então, o que acontece? Tem uma história por trás. Então, a holding rural, ela não existe pelo simples fato de economia tributária, mas sim para que esse legado desse produtor rural se perpetue. É para que aquela velha frase, aquela velha crença do agronegócio, que o agronegócio não passa da terceira geração, que ele passe. Né? É onde o produtor, ele cria sucessores e não herdeiros. Bom, a holding rural é um mecanismo onde basicamente, a grosso modo, como eu falei, a gente ficaria a noite inteira aqui falando, mas a grosso modo dizendo, a gente vai integralizar dentro de uma pessoa jurídica, através de mecanismos específicos, os bens do produtor rural. Por que a gente vai integralizar agora pensando no viés tributário? Por que a gente integralizaria? Hoje, se a gente fosse para o inventário, que teria que acontecer? Este bem, quando for transferir ali para os filhos, no inventário, ou até mesmo via doação, ele vai ter o valor atual. Vai ter o valor de mercado hoje. Então, uma terra lá que na aquisição, dentro do imposto de renda do patriarca, tá 50 mil reais, hoje está valendo 50 milhões de reais. Então, você tem que recolher o ITCMD de 4% em cima de 50 milhões de reais. Na holding rural, eu integralizo pelo valor histórico, 50 mil reais. Então, eu pego esses dois sócios, eu integralizo os bens e quando for passar para os sucessores, eu faço a doação de cotas. Num valor onde a minha base tributária seria 50 milhões, vai ser 50 mil reais. Então, muito melhor eu pagar 4% em cima de 50 mil do que 4% em cima de 50 milhões. Mas por trás da holding tem todo o mecanismo, né? Então, a gente trabalha com células, né? Então, é onde vai ficar os bens em uma célula, em uma empresa. Outra empresa fica com a atividade rural, onde ela pode executar a atividade rural. Vai ter empresas específicas para os filhos, para a gente conseguir fazer essa transmissão, mas basicamente a holding rural é eu pegar os meus bens a custo histórico ao invés de custo de mercado e eu pagar imposto em cima do meu custo histórico. Então a economia da holding, ela tá nisso. Só que tem governança familiar, onde o patriarca, ele estabelece as regras para quando ele faltar. Então quando ele deixar de existir, as regras estarão dentro da empresa. Será que todo e qualquer filho pode pegar qualquer cargo dentro da PJ? Será que mesmo que o filho não se forme, será que as esposas poderão entrar? Será que filho poderá vender cotas? Será que qualquer pessoa poderá entrar dentro da pessoa jurídica? Então, eles não são mais sócios de matrículas, eles são sócios de uma empresa e empresas têm regras. Então, perfeito. Nas empresas ali você não vai conseguir, você vai ter que seguir a regra do patriarca. É isso aí. Aí, meu amigo Marcos, tá respondido, mas se quiser o episódio 2, né, a parte 2 tá aí. Fica a dica. Obrigado, meu amigo. E a gente tem mais uma pergunta aqui do Pedro Teodoro, que é especialista em gestão de projetos no agronegócio. Ele diz o seguinte: Fernanda, como fica o agronegócio no contexto da reforma tributária? O que acontece? O produtor rural, agora trazendo um pouco para o viés do produtor rural, embora a gente tenha o benefício da cesta básica, não se sabe ainda o que vai entrar dentro da cesta básica, né? Quais serão os produtos específicos da cesta básica. Mas a gente terá grandes grupos de produtores rurais. Então, os produtores que eles faturam acima de 3,6 e aqueles que faturam abaixo de 3,6. Quem fatura abaixo dos 3,6 milhões, ele vai entrar no contexto de não ser contribuinte dos novos tributos, IBS e CBS. Então, ele não vai ser contribuinte. Até que ponto isso é bom? Saberemos na prática, porque pode ser que, assim como ele não é contribuinte, ele não passa crédito. Ele vai passar um crédito menor para o adquirente. Então, pode acontecer de, na prática, ele perder competitividade de mercado, porque é facultativo. Ele pode ser ou pode não ser. Planejamento tributário para ver o que compensa mais para ele. Mas a gente sabe que quando for ali, estiver acontecendo de fato, pode acontecer dele perder um pouco de competitividade, porque os adquirentes querem crédito total, né? E os produtores que são contribuintes, por mais que a gente tenha redução ali, não vai ser alíquota integral para o produtor rural. A base de cálculo ele não vai ser integral, mas a gente vai sair de uma realidade onde nós não pagamos ICMS, não pagamos PIS e COFINS e pagaremos pelo menos um pouco daquilo. É uma realidade de pagar 0 para uma realidade de pagar 3, uma realidade de pagar 4, uma realidade de pagar 5, mas eu vou ter que pagar um pouco. Então, a gente sai de uma realidade onde a gente não paga imposto para ter que pagar imposto. Então, o produtor rural, ele ainda é um dos mais afetados. Até sair todas as publicações, todas as regulamentações,
Um grande problema que a gente aconteceu bem na calada da noite ali, da autorização da reforma tributária, são os fundos estaduais. Nós não temos aqui no estado de São Paulo. Goiás começou a ter o ano passado, que é o Fundeinfra, onde vai ser aplicado também sobre a Receita Bruta. Então, um dos itens ocultos dentro da reforma tributária é os estados poderem ter os seus fundos de infraestrutura, como aconteceu em Goiás. Então, na calada da noite ali, eles conseguiram colocar isso dentro da reforma tributária. O Estado vai poder instituir fundos, ou seja, cobrar um pouco em cima da produção agropecuária, para que isso sirva ali para a infraestrutura. Então, é um dos itens que mais nos preocupa, além do fato do produtor sair de zero para ter que pagar imposto. Fernanda, conta pra gente como é que funciona o método especialista em contabilidade e tributação do agronegócio, né? Um curso reconhecido pelo MEC. Bom, esse foi um grande sonho, né? Um grande sonho que a gente sempre teve. Eu sofri muito, né? Então, como eu falei, eu entrei ali no furacão de um departamento tributário sem saber nada, com 18 anos. Nunca tinha visto uma nota fiscal, né? Nunca tinha feito a parte tributária. Então, eu entrei nesse furacão e eu sei o quanto eu sofri para poder entender do tão complexo fundo rural, da parte tributária estadual, dos tributos do agronegócio. Então, a ideia do método foi realmente para passar esse conhecimento. Por quê? Na nossa região, na nossa cidade, muitos contadores me ligavam para tirar dúvidas. Então, muitos contadores ligavam para fazer preenchimento de ITR, para poder fazer como é que eu faço uma escrituração do produtor rural, se tal item é dedutível ou não é dedutível dentro do imposto de renda, como que eu preencho imposto de renda. Então, a gente tinha, e eu sempre fui muito aberto, eu não considero contadores como concorrentes. Então, eu não considero outros escritórios da nossa região como concorrentes. Não existe concorrência. Por quê? Porque você foi com a minha cara. Fulano não foi com a minha cara, né? Então, às vezes, a minha maneira de falar pode ser que não te agrade. Porque eu sou muito simplista, né? Então, eu falo uma linguagem que o produtor entenda. Mas pode ser que isso não agrade todo mundo. Então, eu não considero o contador como concorrente. Nenhum. Todo mundo que sempre me ligou, eu sempre tirei dúvidas. Então, eu tinha essa vontade ali de fazer algo para ajudar o contador também. Então, foi quando a gente começou a produzir conteúdos nas redes sociais. A gente começou bem em julho de 2021. Comecei a produzir conteúdo, fui pro YouTube. Eu não sou uma pessoa, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa antissocial. Eu não tenho a comunicação nata dentro de mim, né? É treino, né? Então, hoje Desenvolveu. Foi desenvolvendo. Hoje eu subi num palco para dar uma palestra, para mim é algo que eu não penso, eu penso no outro, eu penso, o que a pessoa precisa ouvir? Então, igual, por exemplo, agora eu vou para Rondônia, no mês que vem, para falar para produtoras. São 300 produtoras rurais. O que é o meu pensamento? O que elas precisam ouvir de mim? Como que eu consigo servir essas pessoas? Então, foi com simples... Eu falo, olha, eu não assisto os stories que eu faço depois, não assisto as lives que eu faço, eu realmente vou. Aí surgiu um método, onde, com a minha experiência, eu criei qual é a lógica que o produtor, né, ou então o contador precisa passar para ele se tornar especialista. A gente conseguiu o reconhecimento pelo MEC, a gente está com a nossa pós-graduação que vai ser lançada agora no mês de agosto. A pós-graduação também voltada para contabilidade e tributação do agronegócio, e o foco é realmente formar especialistas, contadores ou profissionais especialistas no setor. Para quê? Mas um profissional que ele entre com calor dentro do agronegócio. Não é para entrar para ter aquele relacionamento distante. Não, é um atendimento personalizado. A gente cria, é como se fosse realmente um atendimento premium. É um atendimento personalizado. Bom, eu vou te dar segurança tributária. Eu te entrego essa segurança tributária. Mas para isso eu preciso de um relacionamento mais próximo. Eu preciso do contato mais mensal. Eu preciso entender mais a tua realidade. Não é o contador que fica atrás da cadeira do escritório, né? Da mesa do escritório. É o contador que vai na fazenda. É o contador que realmente está ali do lado do produtor rural. Então, o método ele serve justamente para isso, para formar especialistas em contabilidade e tributação do agronegócio. Legal. E para quem deseja adquirir mais informações sobre o curso, os cursos que você dá, né? Como é que o pessoal chega até você? Pode ir pelo próprio Instagram, né? O meu Instagram é @FernandaBuenoAgro. Mas qualquer plataforma que você digitar agrotributário, desde Spotify, YouTube, TikTok, Kawaii, ou Instagram que você digitar agrotributário, você me encontra. Tá? Então, é uma marca registrada nossa.
Então, você consegue me encontrar, vai lá, manda um direct, fala que você tem interesse em conhecer um pouquinho mais. Ele não é voltado somente para contadores, apesar de nós termos ali 80% ser contadores. Nós temos alunos advogados, gestores do agro, produtores rurais, sucessores do agronegócio. A gente trabalha muito com treinamento em company também. Com esse produtor rural que ele quer desenvolver um departamento dentro da fazenda. Ele quer essa segurança mais perto dele. A gente desenvolve treinamentos em company, né? Não é voltado somente em grupo, acaba acontecendo em company também. Mas vai no Instagram, acho que é a rede social mais rápida hoje de comunicação. Vai lá, manda uma mensagem no direct que você consegue. Alguém, ou eu, ou alguém da minha equipe consegue atender eles. É isso aí, Fernanda. E antes da gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para o produtor que está acompanhando a gente. O que você deixa de reflexão para eles? Bom, o que eu falo sempre para os meus alunos, mas também principalmente para produtores rurais. Nós estamos aqui para fornecer segurança tributária para vocês. Nós somos o maior parceiro de negócios de vocês. Nós não temos acesso à metade das informações que a Receita Federal tem. Então, o quanto antes você procurar, né, estreita a relação com o teu contador, com o profissional que está te ajudando para que você tenha segurança tributária. O nosso foco, a nossa maior missão é fazer com que você recolha o menos tributo possível, de maneira lícita, obviamente, e que você tenha segurança tributária. Nós não vendemos serviços contábeis, nós ofertamos segurança tributárias para que produtores rurais, pelo menos tributariamente, eles consigam dormir tranquilo à noite. Às vezes você não vai conseguir dormir porque está faltando chuva ou porque está tendo excesso de chuva, mas tributariamente nós vamos fazer você dormir. É isso aí. Fernanda, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado participar aqui com a gente no Ruralmente. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço, fico aberta aí para falar de outros temas. Eu acho que é muito interessante sentir também, né? Sentir o que eles precisam. Como é que a gente consegue servir eles? Acredito que vocês trazem os temas mais voltados ao que eles estão precisando no momento, né? Então, se surgir, né, uma nova demanda, a gente está aqui para abrir. Se quiser abrir qualquer um dos temas, a gente está aqui. Obrigada de coração. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desempenhando. Obrigado. É de extrema importância para o produtor rural ele ter essa ponte aberta com profissionais. Independente de contabilidade, independente de tributação, ter profissionais que estão ali querendo ajudar o agronegócio. É incrível ver o trabalho. Isso aí. Obrigado mais uma Obrigada. vez. E eu queria agradecer os nossos patrocinadores, Nutri Rações, é a patrocinadora master do nosso programa. Muito obrigado. Obrigado também Camila Guedes, da eSolo e eSolo Digital. Um agradecimento especial ao meu amigo Clebinho Mariotto, da Oficina Picasso, e também à Rádio Interativa. Muito obrigado também a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast. Até a próxima.